Dois Pontos, com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. E Shape, estética e beleza. Olá, começamos mais um programa Dois Pontos com Cláudia Duarte. Estamos disponíveis também nas redes sociais, é só procurar pelo Santa Portal no Facebook e no YouTube. Os cuidados com a higiene foram redobrados com a pandemia do coronavírus. Os olhos, por serem mucosas, também são portas de entrada para o vírus e, portanto, devem ser protegidos. As consultas de rotina com o oftalmologista também não podem ser mais adiadas em função da demora da pandemia. Quem vai conversar com a gente sobre tudo isso é o médico oftalmologista Ricardo Luiz Vivian Mascarenhas. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Cláudia, obrigado pelo convite. E vamos ver se Eu que agradeço. Doutor, a mucosa do olho, ela consegue absorver vírus e bactérias? É realmente perigoso? Tem que tomar cuidado ao levar as mãos aos olhos? Não. Para compreender como é que funciona, o indivíduo, teoricamente, sim, pode se contaminar pela Covid pelos olhos. Para isso, você precisa entender que a gente tem uma ligação entre os olhos e o nariz. E essa ligação é dada pela via de drenagem da lágrima. Uhum. Então, se você começar a descascar uma cebola, você vai ver que vai escorrer lágrima no seu rosto, além de arder. Uhum. Mas você vai sentir que o nariz vai se encharcar, assim como quando chora pela emoção. Por causa dessa via de drenagem, que a gente chama de via lacrimal. Então, o vírus, teoricamente, caindo na superfície ocular, com aquele fluxo natural que a gente tem de lágrima em direção ao saco lacrimal e nariz, ele vai chegar até a mucosa nasal. E é aí que acontece a infecção. Então, não há receptor nas células da mucosa ocular para esse vírus. A contaminação, ela precisa acontecer na via respiratória, na mucosa nasal. Entendi. Agora, a higienização de óculos, lentes de contato, também precisa ser mais caprichada? Por exemplo, os óculos, lavar as hastes, ou isso daí é muito pouco para transmitir o coronavírus? Não. Assim, higienizou as mãos. Se você saiu em um ambiente externo, encostou em objetos que outras pessoas estão encostando e com frequência, uhum, você não pode levar essas mãos ao seu rosto. Você tem que lavá-las ou passar álcool antes de fazer isso. Qual é a recomendação? Você sai de casa, você vai frequentar ambiente público, elevador, vai pegar em maçanetas, portas, corrimões, faça antes de sair de casa o ajuste adequado da máscara para que não tenha que tocar no rosto nem na máscara durante o tempo que você está fora. E se por um acaso você tiver necessidade de tocar, você vai precisar lavar as mãos antes e depois de levar a mão ao rosto. Exatamente. Muita gente coloca a máscara e toda hora fica mexendo na máscara, ou seja, a contaminação vai para os dedos, né? A máscara, para ela ser eficaz, ela tem que filtrar o ar que vai chegar aos seus pulmões. Uhum. Então, a primeira coisa é o formato da máscara. Essa máscara está selada, isto é, está fechadinha. Na hora que você inspira, puxando o ar está passando pelo filtro ou pelas laterais? Se estiver passando pelas laterais, você está respirando ar que não passou pelo filtro. Você está sujeito a se contaminar. Você perde eficácia, portanto, se você tem uma máscara frouxa. Você tem uma máscara que não... Mesmo as de tecido, se ela está com folga em cima, nas laterais, a eficácia dela é muito baixa. Isso é importantíssimo em ambientes sem circulação de ar. Isso é importante em elevadores, em salas com outras pessoas, em que não há uma corrente de ar renovando o ar. A máscara, nesse caso, ela tem que estar bem ajustada no rosto.
e, de preferência, as máscaras profissionais, a PFF2, que no início da pandemia era exatamente, era desencorajado porque estava em falta. Hoje não. Hoje você pode comprar uma PFF2 a custos de R$ 2, 3, 4 reais em loja de material de construção, de preferência com selo do Inmetro, e usá-las e se proteger. Exatamente. O uso da máscara é importante, mas é importante que ela seja adequada, inclusive com a vedação que o doutor está falando. Agora, doutor, o atendimento oftalmológico é um atendimento muito próximo, né? Para fazer um exame nos olhos dos seus pacientes, o senhor tem que chegar muito perto do paciente. Como é que foi isso tudo? Como é que mudou alguma coisa na sua forma de atender? Lá no comecinho, quando veio a primeira medida de restrição, lá na clínica a gente resolveu. Nós paramos o atendimento e esperamos o protocolo. E o protocolo incluiu medidas como nada de ar-condicionado, o ambiente tem que ter corrente de ar, diminuímos muito a agenda para poder fazer com que na recepção não havesse acúmulo de pacientes. Acabou o atendimento privativo com portas fechadas, agora é tudo aberto exatamente para ter a ventilação. E você mesmo assim, você está sujeito a se aproximar muito do paciente para poder examiná-lo. 2 momentos críticos. No microscópio a gente fica a uma distância de 20 centímetros do rosto do paciente. Quando a gente faz o outro momento, é quando a gente faz o exame de fundo de olho. Se for usar um oftalmoscópio direto, que é aquele que todo mundo já deve ter tido a experiência, que o oftalmologista se aproxima muito. Você depende sim de uma boa máscara, porque você não sabe nem se o paciente, que pressupõe-se assintomático no momento da consulta, nem se você também assintomático está portando e eliminando o vírus. Então, você tem que sempre presumir que todos estão com vírus. Então, vamos nos conduzir desse jeito. Exatamente. Então, nesse momento, você precisa ter a corrente de ar ajudando, levando o ar embora. Daí, porque um ventilador o recomendável, a gente tem ventilador para isso, e uma boa máscara profissional. A mesma máscara que é usada em enfermaria de Covid, em UTI de Covid, em que o ambiente, o ar está saturado de partículas do vírus, fragmentos, enfim. Agora, doutor, com relação à sua especialidade, muita gente postergou a visita ao oftalmologista, as pessoas acabaram negligenciando os olhos, né, durante esse período? Sim, mas, de novo, lá no começo, a gente passou essa orientação. Lá na clínica, a secretária passava a orientação para o paciente. Se é uma consulta de urgência, sim, venha. Se é uma consulta que era uma rotina anual, vamos adiar até um momento em que as coisas estejam mais calmas em relação à pandemia. Então, a gente, assim, intencionalmente orientou isso para os pacientes, mas a gente também percebeu uma coisa natural. Os próprios pacientes cancelaram suas consultas, adiaram retornos e alguns pondo em risco um eventual controle de uma patologia, como, por exemplo, glaucoma. Se o paciente tinha um retorno anual, adiar alguns meses não tem problema nenhum. Mas o paciente é portador de um glaucoma que ainda não está controlado e precisa de controle de avaliações com uma frequência maior, às vezes adiar 3, 4 meses, na esperança de pegar um momento mais calmo, pode resultar em um prejuízo na um impacto grande na visão, e a doença pode ser de forma aguda, enfim. Já que você falou de sintomas agudos, olha, se a pessoa tem uma emergência, é importante que ela vá ao oftalmologista. Então, eu queria que você me explicasse um pouco sobre isso. Quais são os sinais que vão realmente caracterizar que é uma emergência, não só um machucado, mas enfim, algum tipo de dor, um embaçamento. E também, já que você tocou no glaucoma, eu queria falar um pouquinho sobre essa doença. Sinais também, o que é realmente, porque ele não só é voltado para a pressão alta no olho, ele tem outra, é mais complexo, não é? Então, eu gostaria que você explicasse sobre isso, essas duas perguntas. Primeiro,
O que é emergência e o que é urgência em oftalmologia? Teoricamente, emergência é raro, porque a gente tem um quadro que é clássico de emergência, que é uma oclusão da artéria central da retina, por exemplo. Uhum. Por que é emergência? Porque precisa de uma intervenção imediata, naquele momento. Não dá para adiar algumas horas, não. As manobras para tentar reverter um quadro grave como esse tem que ser feito na hora. Uhum. Fora isso, você tem as urgências. Então, dor ocular, de aparecimento súbito ou insidioso, mas que teve uma piora súbita. Isso é uma urgência. E eu vou explicar qual é a conduta na urgência. Uhum. De repente, a qualidade de visão caiu. Você estava enxergando de um olho e do outro e estava bem. De repente, você notou que um não está enxergando direito e o outro está normal. Opa! Queda na qualidade de visão em um dos olhos de aparecimento de percepção súbita. Uhum. Também é uma urgência. O olho, de repente, ficou vermelho e, além de vermelho, está um pouco embaçada a visão. Também é urgência. E em urgências oftalmológicas, o que se faz? Se é durante a semana, você vai ligar para o seu oftalmologista e vai pedir para ver se ele consegue encaixar e vê-lo no mesmo dia. Se é sábado, domingo, você está com uma queda súbita na qualidade de visão e você está provavelmente assustado, sim, em Santos a gente tem pronto atendimento de oftalmologia. A gente tem alguns serviços de pronto atendimento que funcionam sábados e domingos. Não é para deixar para segunda-feira. Uma dor súbita, forte, vai esperar até segunda-feira, vai num pronto-socorro clínico. Pode ser que o clínico, ao examinar, reconheça que precisa de um encaminhamento para um serviço de urgência de oftalmologia e encaminhe. Mas você pode correr o risco de voltar para casa com um analgésico e retardar o início de um tratamento que pode ter uma consequência séria. Entendi. Agora... E o glaucoma? Isso. Glaucoma é doença silenciosa. Ponto. Essa frase se aplica para a maioria dos casos. Você tem um caso de glaucoma que pode manifestar-se com dor súbita e, a título de curiosidade, está na lista das dores naturais como uma das 3 piores, igualada a cálculo renal e parto. Nossa. Que é a dor de uma crise aguda de glaucoma primário de ângulo fechado. Mas essa dor não deixa dúvida, porque é uma dor muito forte, ela pode ser acompanhada de tão forte, de náuseas. A pessoa pode até desmaiar de tanta dor. Então, uma dor intensa que ninguém vai deixar de procurar ajuda. Essa é a dor que o indivíduo vai para o pronto-socorro urgente, porque é uma dor insuportável. Uhum. Ponto. A preocupação em relação aos pacientes que têm o glaucoma crônico simples, como era chamado antigamente, hoje chamado glaucoma de ângulo aberto, primário de ângulo aberto, que não dá sintoma nenhum. Só tem um jeito de se descobrir se a gente tem ou não glaucoma primário de ângulo aberto. Check-up de oftalmologia. Depois dos 40 anos, é interessante fazer um check-up anual, exatamente para detectar algumas doenças, inclusive essa, que é, repito, silenciosa. Num exame de rotina é possível identificar? Fácil, possível identificar na maioria dos casos. Os casos duvidosos, a gente tem exames mais modernos para usar na investigação e se chega ao diagnóstico. Por que o glaucoma é importante? Porque ele é muito comum e é uma das causas de perda na qualidade de visão irreversível. Não tem tratamento. O que foi perdido Imagine que o indivíduo atravesse dos 40 aos 50 anos com glaucoma e ele nunca vai a um oftalmologista. Ele pode chegar aos 50 anos no oftalmologista dizendo que está tropeçando. E o oftalmologista, se ele tem glaucoma e passou esses 10 anos com glaucoma sem tratamento, tem uma grande chance de o oftalmologista dizer para ele que, olha, ele já perdeu quase toda a visão. E por que é uma perda irreversível? Porque resulta da atrofia do nervo óptico. Mas ele está tropeçando, ou seja, ele está enxergando, mas ele perdeu a visão periférica. Ele está tropeçando, ele perdeu a visão periférica. Uhum. Alguém... Isso daí ele pode, por exemplo, estacionar. O médico pode fazer com que... Todo tratamento no glaucoma tem o objetivo de
parar a progressão da perda da qualidade de visão. Uhum. Ele não reverte o que ele perdeu. Então, se ele descobre que tem, quando a doença já está num estágio muito avançado, que é um estágio em que tem pacientes que é capaz de enxergar detalhezinhos de longe sem nenhuma dificuldade. Mas ele perdeu o campo visual, ele conta que ele às vezes bate a cabeça, que ele tropeça, não vê buraco degrau, porque ele não tem a visão periférica. É lógico, isto é incomum. No meio do caminho, ele vai sentir que tem alguma coisa de errado e vai buscar. Mas qual é o ideal? O ideal é que ele detecte a doença antes que ocorra qualquer perda na qualidade de visão. Porque há tratamento e você vai efetivamente evitar que ele tenha perda na qualidade de visão. Se ele não tiver sentido esse tipo de... não tiver tido esse tipo de problema, não tropeçou, não teve nenhum ainda efeito de falta de visão periférica. Se ele for em uma consulta de rotina, o médico vai identificar isso? Vai. O diagnóstico é relativamente simples. Na maioria dos casos, como eu falei, ao fazer a medida da pressão, aferir a medida da pressão intraocular do paciente e fazer o exame do fundo do olho desse paciente, o diagnóstico é feito na maioria das vezes. Avaliando o fundo do olho, você já sabe se está tendo pressão alta, se está tendo glaucoma. E aqui um detalhe importante. Perto de 30% dos pacientes podem já ter a doença manifesta, com atrofia manifesta do nervo óptico, com pressão intraocular normal na consulta. Exatamente. Então, mas aí você identifica pelo fundo do olho. Pelo exame do fundo do olho. Então, na avaliação, e repito, há casos em que você vai ficar na dúvida. Há casos em que a pressão intraocular está normal e isso não te ajuda. Há casos em que você olha o fundo do olho... Então, aí a gente lança a mão dos outros exames. E há um terceiro exame básico que vai fazer exatamente a avaliação funcional. Como ele está enxergando na periferia. Na consulta, normalmente, a gente avalia o que o indivíduo enxerga com a visão central. Mas esse exame que a gente chama de campimetria, ou simplesmente campo visual, vai avaliar como ele está enxergando na periferia. Esses 3 exames, sendo este último que eu citei, solicitado a intervalos ou de 6 meses ou de ano, num paciente com suspeita ou já com diagnóstico, mas esses 3 exames permitem o segmento de um paciente com glaucoma, permite o diagnóstico e o acompanhamento de um paciente com glaucoma tranquilamente na maioria dos casos. Num número pequeno, a gente vai lançar a mão de outras tecnologias para confirmar o diagnóstico e fazer o segmento. E se o diagnóstico for confirmado, existem medidas que vão controlar a doença, mesmo ela sendo de forma crônica e não aguda, vão controlar e a pessoa não vai ter esses efeitos, né, que podem até fazer com que ela perda a visão definitivamente. E o tratamento, exatamente, tem o objetivo de parar a doença naquele momento. Estacionar. Daí o ideal é pegar a doença antes que comece a perder a visão. Porque você para a doença ali, é o paciente que vai usar colírio, vai provavelmente usar o colírio por muitos anos, mas você interrompe a perda de visão naquele momento que você introduziu o tratamento e ele não perde mais nada. Se ele não perdeu nada porque o diagnóstico foi precoce, ele vai ter uma vida normal e vai usar o colírio para controlar a pressão do olho. Como quase todas as doenças crônicas, vai controlar aquilo. Agora, durante a pandemia, quais são as queixas mais comuns no seu consultório? O que você vem recebendo? Queixa de grau mesmo? Porque eu acho que com essa questão da gente usar máscaras, álcool nas mãos, se preocupar mais com a higiene, as doenças tipo conjuntivite acabaram reduzindo, né, o número de pessoas com esse tipo de doenças virais, né? Eu vou lhe contar uma coisa interessante. Normalmente, o oftalmologista está exposto às viroses de vias respiratórias que circulam na comunidade todo ano. E eu estimo que entre 5 e 6 viroses, todo ano eu pego. Meu depoimento pessoal, todo ano eu pego 5 a 6 viroses, todo ano. Sejam resfriados, seja um quadro de infecção de vias aéreas superiores qualquer.
2020 eu não tive, e todo ano eu me vacino contra a gripe. A gripe convencional. A gente está sujeito exatamente por causa dessas características. Normalmente, com exceção da pandemia, a sala oftalmológica é fechada e escura. E a gente tem que trabalhar com janelas abertas, portas abertas. Então, a mudança associada ao uso de máscara profissional produziu esse efeito. Eu não tive nenhuma infecção de vias aéreas superiores desde o início da pandemia. E os pacientes, você tem atendido menos pacientes com conjuntivite, por exemplo? Sim. Que é uma doença que é transmitida, né, com essas medidas de higiene? Sim. Tem vírus da conjuntivite que a transmissão é respiratória também. Uhum. Isso, todo oftalmologista que está me ouvindo já percebeu. Isso, nossa, quase desapareceu. São aqueles efeitos secundários, não da pandemia, mas das atitudes e medidas tomadas por causa da pandemia. Entendi. Agora, só para a gente terminar, a questão do lavar as mãos. Você é um oftalmologista, mas é um clínico também, e a gente ouve insistentemente essa coisa de lavar as mãos. É importante lavar as mãos corretamente, não é, doutor? Até o pulso, entre os dedos, debaixo das unhas. A medida de higiene com sabonete é até melhor que o álcool, mas o álcool também numa é emergência, eficaz. quando não tiver água e sabão? Exatamente, você está fora. Agora, tem uma coisa que está absolutamente certo e já não tem dúvida. A principal maneira de se contaminar é pelo ar. Uhum. Então, uma boa máscara e um certo distanciamento é o que funciona. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que te agradeço, Muito Cláudia. esclarecedora a sua entrevista. A gente vai para um rápido intervalo, eu volto já. Já faz 1 ano que a vida mudou. Alguns estão distantes por amor. O trabalho de muitos ficou diferente e de outros ficou ainda mais difícil. A vacina vem, mas não podemos relaxar. Cada um de nós temos responsabilidades. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento social. Sempre limpe as mãos com álcool em gel ou água e sabão. Faça a sua parte. Uma campanha da Blumed. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Sem dúvida, o novo coronavírus teve grande impacto na vida de todo mundo. Mas se há uma verdade em meio de tantas incertezas, é de que a única forma de prevenir essa doença é tomando a vacina. A enfermeira Maíra Amaral de Pádua foi coordenadora do primeiro hospital de campanha de São Vicente e hoje é responsável pelo setor de vacina da Policlínica Martins Fontes. Maíra, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Cláudia? Obrigada pelo convite. Pelo convite. Eu que te agradeço. Maíra, deixa eu te falar uma coisa, como é que está o ritmo lá de vacinação na tua unidade de trabalho? Olha, a gente está vacinando bastante gente, eu acho que o Santos está super à frente na vacina. A procura é grande, eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas que as pessoas acabam ficando com medo em relação a efeitos colaterais, exatamente.
Mas a gente tem uma grande procura, eu estou bem feliz lá. Tem muita gente que não está voltando, você vive lá no dia a dia, o que as pessoas costumam, por que costuma ter a falta, né? Por que a pessoa costuma não retornar? Olha, a gente tem muita gente que acaba não querendo vacinar porque pode achar, aqui a gente tem muita procura, assim, a gente faz uma busca ativa em cima dos faltosos, e a gente consegue perceber que, na verdade, as pessoas não vão, ou porque esquecem muito, e é uma coisa que agora a gente faz bastante, frisa muito para que fala para o paciente, olha, o seu retorno é tal dia, a gente faz o aprazamento na carteirinha, para deixar isso bem claro, para que isso seja feito de uma forma efetiva, né? Até porque uma dose não é suficiente, tem que, com essas duas vacinas que a gente está dando aqui em Santos a gente dá a Coronavac e da Oxford, né? Isso, exatamente. Ainda não tem as outras. As outras não. Realmente, para efetivar, precisam as duas doses. Exatamente. Né? A gente tem um aprazamento diferente entre uma e outra, 28 dias da Coronavac, 12 semanas da de Oxford. Com relação à procura por pacientes com doenças crônicas, agora começou, né, por ordem de idade. Exatamente. A gente estava vacinando até a semana passada 55 anos, essa semana a gente começou a vacinar pacientes com comorbidades 50 a mais. Agora, como você é enfermeira e conversa com muita gente, mesmo na mídia, na imprensa de maneira geral, a gente ouve muito falar em estatísticas. Número de mortes, número de infectados, as formas de prevenção básicas, lavar as mãos, usar máscara. Mas você acha que existe todo um comportamento muito mais complexo por trás disso? Ou seja, as pessoas às vezes usam máscara, passam álcool gel, mas não adianta nada você ou ficar totalmente fechado em casa ou saímos do lockdown, aí vai para um bar cheio de gente, vai para um lugar com muita gente sem ventilação, como o doutor falou no bloco anterior. Exatamente. Aí acaba não resolvendo da mesma forma. Eu acho que a palavra de ordem agora é bom senso. Eu acho que bom senso é na maneira da gente se preocupar com o outro, né? Eu acho que agora a máscara e a gente não aglomerar e não... Eu acho que a gente ficar um pouco afastado agora para a gente poder estar junto daqui a pouco. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com crianças em contato com avós, porque eu acho que isso também acaba contribuindo, mas eu acredito que a vida tem que voltar ao normal, né? Assim como todas as pessoas. Então, eu acho que a gente usar do bom senso, agora começamos a vacinar comorbidades, então eu acho que isso também faz muita diferença, porque a gente vai pegar pacientes que têm uma maior debilidade, que podem... Já são vulneráveis, exatamente, são mais vulneráveis a algum tipo de problema, né? A gente viu o quanto o índice de óbitos de pacientes internados numa faixa etária mais avançada caiu, tudo isso por conta da vacina, né? Então, eu acho que a vacina é sim sempre para vacina e a gente ter o bom senso de pensar não só na gente agora e se preocupar com o outro, né? Sim, lá na unidade que você trabalha, né, de trabalho de vacinação, você percebe que as pessoas chegam com dúvidas? Algumas pessoas perguntam ou falam até que estão com algum sintoma? Muitas dúvidas. Eu acho que a maior dúvida é desmistificar os efeitos colaterais da vacina. Eu acho que se a gente teve alguém que estudou para descobrir algo que vai poder nos proteger agora, dar credibilidade para esse profissional, né? Eu acho que é sair um pouco do que às vezes uma mídia um pouco maldosa acaba divulgando e fazer com que a gente acredite não só nos profissionais da saúde, como na vacina. E que a gente consiga ter dias mais tranquilos, né, daqui para frente. Às vezes até essa questão das fake news, dos grupos de WhatsApp. Exatamente. Hoje em dia todo mundo tem um pouco de jornalista e de médico, exatamente, né? Então essa coisa de um ficar passando notícia para o outro, e às vezes nem sabe de onde veio essa notícia, acaba assustando, exatamente. Né? Eu acho que é confiar nas mídias que são íntegras, né? Que querem realmente que a gente melhore o nosso dia a dia. Então, eu acho que aqui em Santos a gente tem o doutor Adriano, que é o secretário de saúde, tem as mídias do Santos Cidade,
ansiedade, que a gente consegue saber como vai ser o dia seguinte da nossa vacina, que a gente consegue saber de pessoas que estão querendo que dê certo, né? Que a gente consiga essa informação através disso. Sim, é importante procurar fontes seguras de informação, né? Exatamente. Agora, você estava me contando nos bastidores que teve a doença, praticamente sem sintomas, Exatamente. de uma forma leve, e depois teve efeitos colaterais, né? Eu tive... Tipo, na verdade, o Covid repercutiu no seu corpo, né? Exatamente. Eu, na verdade, tive Covid, eu testei positivo 22 de abril do ano passado. Eu tinha começado no hospital dia 30 de março. Testei positivo 22 de abril, só sei que estava com Covid por conta do meu marido, ele teve muitos sintomas, ele ficou bem ruim. E aí fiz o teste, deu positivo, mas tive um pouco de dor de cabeça, mas nada muito além do que eu já... Sinusite, bronquite, nada que fosse além do que eu já não estivesse acostumada. E aí tive algumas complicações depois, que o meu médico, que foi o cirurgião que me operou, acha que foi uma cicatriz, que pode ter sido uma cicatriz do Covid. Você teve um nódulo, eu tive né? um nódulo pulmonar, tirei o lobo inferior do pulmão direito, em consequência, talvez dessa cicatriz que o Covid me deixou lá atrás. Então, eu acho que quando a gente fala agora de isolamento social, do uso de máscara, da higiene, é porque é uma doença muito nova, que a gente que está na área tem muita dúvida e, na verdade, as sequelas são muito grandes. Então, eu acho que isso que eu tive pode ter sido por conta do Covid? Pode não ter sido, mas a chance de ser é muito grande. Então, o quanto isso acaba trazendo alguns prejuízos para a gente que a gente não imagina, né? Sim, ninguém, na verdade, nem os especialistas Exatamente. sabem a repercussão que esse vírus tem no nosso organismo, tanto na fase aguda, quanto até depois que ele vai embora. Às vezes a gente fica tanto tempo, ou vê pessoas que ficam tanto tempo sem sentir olfato. Exatamente. Né? É uma doença nova, né? Isso que a gente tem que entender. Quando eu comecei 30 de março lá atrás, a gente enfrentou uma guerra. Eu não sabia contra quem eu estava lutando. A gente não sabia a necessidade exata do EPI, o quanto a gente precisava se proteger disso. A gente andava... né? Então, depois a gente acabou sabendo e tendo muito mais informação, mas é tudo muito novo. Então, eu acho que agora a gente conseguir ouvir, sim, os especialistas e se precaver para que isso... todo mundo acho que já teve um contato com alguém positivo, né? E não que a gente vai conseguir viver numa bolha, se precaver de uma maneira consciente e com bom senso. Agora, esse seu contato com as pessoas, inclusive lá na policlínica, você percebe que mesmo após mais de um ano de pandemia, com tantas mortes e tanto impacto, tanto na saúde quanto na economia, tem pessoas que ainda negam a situação, ou seja, não acreditam no potencial do vírus? Muito, muito. É o que assim, eu tenho amigas, eu tenho amigas muito próximas, que o marido de uma delas, por exemplo, há um mês atrás ficou 15 dias na UTI e ela me ligava todos os dias, 5 dias seguidos, e me passando como ele estava e eu falando, você tem que ir no médico. E quando foi, estava com 75 do pulmão comprometido. Então, eu acho que... Mesmo estando com o marido internado? Ele, na verdade, ela me ligava para falar como ele estava e ele estava muito ruim e não queria ir no médico. Entendi. E quando ele foi, ele estava com 75 do pulmão comprometido. Então, eu acho que a gente tem que entender agora não negar, é exatamente isso. Não a gente está vendo o quanto isso está cometendo pessoas com muito dinheiro e com pouco dinheiro, né? Acho que agora a gente conseguiu colocar todo mundo numa balança, você tendo ou você não tendo, se você tiver que morrer de Covid, você vai morrer. Exatamente, até com toda a estrutura de um grande hospital, muita gente está perdendo a vida. A gente tem a mídia aí que está mostrando isso pra gente, né? Que, na verdade, pacientes internados no SUS e no hospital de periferia ou no hospital de uma metrópole vem a óbito na mesma proporção. Agora, com a vacinação das pessoas com alguns tipos de comorbidade, as pessoas estão aderindo a esse tipo de vacinação? Estão indo? Bastante. Muita gente... e assim, o que eu acho mais legal é as pessoas querendo fazer o correto. É ninguém querendo passar por cima de ninguém. Então, se tem um paciente que vai lá e que às vezes não tem critério para vacinar, ele entende e ele volta na data que ele tem que vir. Eu acho que esse ano mostrou isso um pouco pra gente, né? Da gente tentar olhar o outro de uma outra forma. A gente usa máscara para proteger o outro. Exatamente. Nós estamos aqui a mais de 2 metros de distância, por isso que muita gente não usa aqui no programa. Mas, enfim, no dia a dia a gente usa a máscara para proteger o outro. E se a gente for tomar a vacina sem ser
para a nossa faixa etária, ou mesmo para nossas indicações, a gente vai estar pegando a vacina de alguém que precisa mais, né? Exatamente. Então é uma doença que realmente trabalha muito a empatia das pessoas, isso né? aí. Você também é empresária, né? Além de ser enfermeira e de trabalhar no serviço público, você também sentiu o impacto econômico, né, da pandemia? Muito. Eu tenho uma clínica de estética há 15 anos e fechei a clínica quando começou, quando tudo fechou, né? Eu acho que aí entra um pouco também da minha profissão enfermeira. Eu achava injusto eu trabalhar com a estética enquanto... não que eu não tivesse pacientes que quisessem parar, tive muita paciente que queria ir, mas eu achava que como enfermeira, trabalhando no hospital onde eu estava, era muito injusto, contradizia com tudo que eu pensava, as ideias não iam corresponder aos fatos, né? Eu tinha que agir de acordo com o que eu acredito. Entendi. E aí eu parei a clínica, voltei um pouquinho antes de saber que estava doente, operei e voltei agora. Então, vou para a policlínica, fico o dia lá e vou para a clínica no final da tarde até a noite. Falo que a clínica é minha terapia, eu amo o que eu faço. Tá tendo muita fila para vacinar? Não, lá é bem tranquilo. Eu acho que aqui em Santos a gente está andando com as filas muito rápido. Assim, a estrutura que foi montada, a gente tem 31 policlínicas, né, trabalhando, servindo o munícipe. Então, eu acho que isso foi muito legal, a gente conseguiu dividir bem. E lá a gente é uma policlínica bem tranquila, assim, a gente pouco tem fila. Ok. Muito obrigada, Obrigada pelas você, suas informações, pela presença. Obrigada. Eu vou para mais um intervalo, volte já já. A cobertura dos principais eventos sociais na região você confere no programa JB, de segunda a sexta, 9 da noite, sábado, 10h30 da noite, domingo, 6 da tarde, meia-noite, na sua Santa Cecília TV. Depois das mortes e do impacto forte na economia mundial, as mudanças de comportamento estão deixando marcas neste período de pandemia. E se uns resolveram viver de forma mais empática, reavaliar valores e até repensar a sua forma de consumo, por outro lado, a crise gerou mais violência doméstica, conflitos familiares, agressões, brigas por guarda e abandono. Crianças foram muito atingidas. Esses abusos cresceram 12 vezes em São Paulo, por exemplo, com relação ao ano passado. A advogada Ana Lúcia Moura Simão Cury, que atua em direito civil com enfoque no direito de família e sucessões, está aqui e vai conversar com a gente sobre esse tema tão complexo, né, Ana? Claudinha, um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada Parabéns pelo programa. Obrigada a você por ter vindo, pela presença. Então, Ana, aumentou realmente o número de ocorrências, de agressões, inclusive no meio familiar, que envolve não só a mulher, porque muita gente fala só da mulher, né? Mas as crianças e adolescentes são muito atingidos também, né? Sim, Claudinha. A violência doméstica, ela é mais analisada no senso comum como violência contra a mulher. Entretanto, nós temos as violências praticadas contra crianças e adolescentes. E essa circunstância da pandemia só alavancou esses números. Por quê? Porque houve o desemprego, houve a convivência familiar intensa, né? As crianças em aula à distância. Então, muitas dessas situações geraram uma modificação até de comportamento, gerando algum tipo de violência, inclusive contra as crianças. Sim, é um estresse coletivo, né? O excesso de presença também não é saudável, né? Sim. E as pessoas perderam muitas vezes a válvula de escape. Por exemplo, as crianças iam para a escola, praticavam esportes, né? Os pais, todo mundo teve algum impacto profissional nessa pandemia, por mais que as pessoas estejam se reinventando, dando a volta por cima, mas houve realmente um estresse, porque a pessoa teve que mudar o tipo de trabalho, o jeito de trabalhar, né? Muito, você vê, as mulheres, que algumas perderam o emprego, outras trabalharam em casa, tiveram que dar conta da educação à distância da criança, né? Porque quando você tem adolescentes, os adolescentes caminham com o ensino à distância, mas aquela criança pequena teve que ter auxílio. Então, o estresse foi muito grande e isso gerou uma porção de consequências em relação à violência doméstica. A questão da agressão nas crianças, você acha que inclusive a falta da escola fez com que isso ficasse de uma forma mais velada em casa? Porque às vezes a criança mostrava algum tipo de problema na escola, as profissionais da escola, professores, psicólogos, pedagogos, eles identificavam que alguma coisa estava errada com aquela criança. Você acha que essa questão de todo mundo em casa acabou fazendo com que as proporções
ficassem maiores, né? Até com finais trágicos, né? Sim. Que a gente anda vendo tanto por aí. Ficou bem mais marcante, né? As personalidades também se afloraram. Um pai, por exemplo, que sai às 8 da manhã e volta às 8 da noite, não tem aquele costume de estar ali do lado da criança. E nós sabemos que as crianças são tudo, né? A felicidade, mas tem um estresse natural. Até no próprio, sem pandemia, tem o estresse, com pandemia mais ainda. Então, o que gerou? Geraram violências físicas, geraram abandonos praticamente, né? Abandonos, distanciamento do pai que não aguentava mais aquela situação. E aí que toda essa situação vai interessar o Conselho Tutelar, vai interessar o Ministério Público, com consequências graves como a suspensão, às vezes, do poder parental e, às vezes, até com a destituição. Né? Entendi. A questão das visitas também, visitas que nós não usamos mais esse termo, Claudinha. Olha que interessante, nós não usamos mais que o pai tem direito de visita, a mãe tem direito de visita. Nós usamos o exercício da convivência. Entendi. Porque quem visita é estranho. Sim, sim. Né? Quem visita é um estranho. E o pai não pode ser considerado visita. Não tem aquela situação que, às vezes, a mãe chega numa audiência e fala assim... Não, seu juiz, eu vou deixar ele ver 3 vezes. Não existe isso, né? Porque o que a gente fala é o seguinte, que o direito à convivência é um direito do pai e é um dever também, né? A criança tem o direito, o pai tem o direito dever. Então, não tem essa situação da visita. Até porque uma visita é uma coisa muito... muito formal, né? Exatamente. Que se diz, parece uma coisa rápida até, né? Hoje em dia, o que se apregoa mais, né? O que a doutrina tenta defender é que exista a guarda compartilhada. Onde Isso é um tema bacana da gente falar também, né? Bem importante. O que é a guarda compartilhada? Os pais... vão gerir todos os pontos mais importantes da criança, como educação, saúde, cursos extracurriculares, tudo. E essa guarda compartilhada pode existir até em casas separadas, né? Casas separadas. Um determinado tempo a criança vive com o pai, determinado tempo a criança vive com a mãe. Existem críticas a respeito disso, porque alguns entendem que a criança não tem casa. Ela tem a casa do pai e a casa da mãe. Mas o que a gente costuma dizer é o seguinte, a criança, ela se acostuma com tudo, ela não se acostuma com a violência. Exatamente. A violência é terrível e qualquer situação que haja harmonia, ela vai ter um proveito muito melhor. Ela vai se adaptando. Realmente esse negócio de ter 2 casas, a princípio pode ser meio confuso, mas depois isso vai se adequando e fica natural, não vai ter nenhum impacto no emocional, na cognição, porque hoje em dia a violência para jovens, adolescentes, crianças, tem impacto até na cognição, né? Nossa. Dificulta até o aprendizado. Você vê nos casos noticiados com esses terríveis fins que existiram dessa criança que morreu lá com os pais, com a mãe, estão presos, etc. Você vê, ela manifestava com o corpo dela, né? Ela manifestava assim, chorava quando voltava para a casa da mãe, tinha medo do padrasto. Então, eu costumo dizer, uma criança de 4 anos, ela não verbaliza, mas ela se expressa pelo olhar, ela se expressa com o corpo dela, se expressa com o sentimento. Eu já cheguei a ouvir alguma coisa no sentido, eu queria que você morresse para eu poder morar com a minha mãe, não é? Com a minha avó, porque não estava satisfeita com aquela situação. Ana, no caso de violência verbal, casos de espancamento e até de desfechos trágicos, como aconteceu agora recentemente com o menino Henry, a criança às vezes não chega a falar o que está acontecendo, mas ela manifesta sinais, né? Ela mostra de alguma forma que não está feliz com aquela situação. Eu acho assim, está claro, né, que houve uma violência ali. O que aconteceu com detalhes precisos, acho que só os partícipes sabem, como a morte daquela menina que foi lançada no prédio, né? Nardoni, né? Aquele caso Nardoni. Na verdade, todas as características só eles sabem, mas a perícia, o que se pode dizer é que a perícia brasileira é muito boa nesse sentido, da reconstituição dos fatos, né? E aí nós temos aí os empregados, os funcionários, a escola, o desenho, a babá sabia, o desenho, né? Que a criança faz. A babá sabia, né? Sim, o desenho que a criança faz, né? Ela faz o desenho só de mão com a avó, com o avô, excluindo os pais, excluindo a mãe. Isso a psicologia detecta. Sim, né? É uma série de sinais que
que a criança manifesta e que muitas vezes ela está sofrendo por meses e anos e acaba que continuando permanecendo na mesma situação. Agora, né? em casos não tão graves como esse, mas graves, mas não a óbito, quando se detecta, por exemplo, um abandono, vai existir uma equipe multidisciplinar, Claudinha, que vai analisar aqueles pontos, porque a perda do poder parental, a perda do pátrio-poder, ela é analisada com critério. Assim como eu trato a reversão desta destituição, às vezes, tem que ser tratada com o mesmo critério, né? Rigor. Porque na hora que você está tirando o poder do pai, você tem que ter certeza que aquilo aconteceu. Lógico que o judiciário, na dúvida, ele vai suspender. Ele vai suspender a convivência até que os fatos sejam realmente comprovados. Você fez um capítulo aqui no livro Violência Doméstica, né? E você escolheu justamente o assunto, né? Esse assunto de crianças, adolescentes. Por que você escolheu esse assunto? Eu estudando aí algumas linhas novas do direito, da doutrina, eu achei muito interessante esse fato de se poder, às vezes, reverter essa destituição. Porque, pensa uma coisa, um pai destituído, o pai abandona, é destituído do pátrio-poder, e de repente ele se regenera, né, por N motivos e pretende voltar. Então, o que acontece? A criança, na verdade, ela, por vezes, numa situação dessa, ela culpa a mãe porque ela joga na mãe o afastamento do pai. Ou ela, de outro lado, ela se acha culpada porque ela acha que fez alguma coisa para o pai abandonar. Então, por que não tentar esse retorno, ao invés de, por exemplo, essa criança ficar numa casa de abrigo, né? Se for só o pai, o guardião dela, o tutor, que tem o poder parental. Por que não? Agora, lógico, se essa criança já tomou algum outro destino, como, por exemplo, estiver totalmente adaptada numa família substitutiva, ou se ela for adotada, essa possibilidade não vai existir mais, né? Entendi. Então, destituído do pátrio-poder, qual é a obrigação do pai? Pagar alimentos. Ele tem que sustentar, porque se a gente destitui aquele pai que abandonou, é um prêmio para ele, né? Destituído e não tem mais nenhuma obrigação pecuniária, não, ele tem obrigação. Essa obrigação só cessa realmente se houver a adoção, né, da criança, porque aí a filiação se encerra. Não existe mais. Aquela criança vai ser filha daqueles pais. Agora, pela sua experiência aí no seu escritório, em vários casos os pais se regeneram, tanto o pai quanto a mãe, e voltam a Existem casos, porque assim, num caso de simples abandono, simples não, mas um caso de abandono, existem muitas formas que a pessoa pode reverter a situação, né? Então, ela vai buscar, por exemplo, muita gente busca ajuda em religião, ajuda em psicólogos, e aquilo pode florescer no interior dela, né, no psique dela, no sentido de que fala assim, nossa, eu tenho que ir lá buscar a paternidade, né? E pode acontecer isso sim. É verdade. Agora, muita gente fala hoje em dia na agressão contra a mulher, né? Os casos de feminicídio, inclusive nos casos de agressão verbal, porque a agressão ela não começa, já não é assim, né? Ocorre uma morte, um desfecho trágico, começa aos poucos, né? E a mulher às vezes vai acostumando até com isso, né? Sim, a agressão ela nasce desde a forma com que a pessoa fala, desde a forma agressiva que a pessoa fala, desde uma ascensão psicológica sobre a pessoa para desmerecer a pessoa, a agressão sexual. Você sabe até que constitui violência física o fato de, por exemplo, o marido impedir que você tome um anticoncepcional, né? Isso pode ser considerado violência, porque a mulher é dona do corpo dela. Né? Então, desmerecer, humilhar, ridicularizar, isso tudo são formas de agressão. Até agressão patrimonial constitui violência também. Como que é isso? Explica pra gente. Por exemplo, não deixar a mulher trabalhar, impedir que a mulher tenha acesso às rendas familiares. Isso tudo constitui violência. Então, a violência, você pensa assim, quando você pensa estrito sensu na violência, nossa, ele bateu nela, é violência. Não, tem muito mais que isso. Sexual, Às vezes as mulheres nem sabem do que elas têm direito, né? Isso. Exigir a relação sexual no momento que a mulher não está apta ou não está disposta também, tudo isso.
Mas uma simples palavra, ofensa, tudo isso constitui violência. O que acontece? A mulher tem que saber disso, né, para estar preparada para agir, né? E o que faz? E nessa pandemia, voltando ao nosso início, o que ela fez? Ela ficou dependente financeira, Sim. né? Ela ficou com os filhos dentro de casa e premida por aquela situação. Então, foi aceitando mais situações. Você vê, no Rio de Janeiro foram 50% de casos de aumento de violência doméstica. E isso inclui não só a mulher, inclui também fato de... Porque tem violência doméstica contra crianças, adolescentes, idosos também, né? Idosos também sofrem muito isso, né? Sim. E agora, o que você orienta, assim, no caso de um prédio, por exemplo, a pessoa percebe que está tendo algum tipo de violência doméstica contra uma pessoa inofensiva, tipo inofensiva assim, que não tem a capacidade de pedir ajuda. Uma criança pequena, um idoso, os vizinhos podem interagir nesse caso? Podem denunciar os fatos para o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar vai averiguar e vai encaminhar o processo para o Ministério Público, ou pode ir diretamente ao Ministério Público, e isso né? Pode ser feito de forma anônima? Pode, eles podem sim, porque assim, é o que a gente fala, a criança não fala, né, Claudinha? Sim. Quem fala pela criança são os pais. E se os pais são os primeiros a serem os inimigos dos filhos, né, nas situações dos exemplos que nós demos, meu Deus, eles estão totalmente sem manifestação. Então, pode haver sim. E no caso de uma mulher, da mãe, perceber que o pai ou o padrasto, como aconteceu recentemente, está tendo algum tipo de comportamento agressivo contra o filho, ela também pode fazer essa denúncia anônima? Porque a mulher às vezes tem medo, né? Tem medo. Mas aí ela vai ter que agir, né? Ela vai ter que agir contra o pai, pedir o encerramento da convivência, vai se divorciar, vai sair de casa, vai regulamentar a guarda, vai denunciar, né? Porque todas essas agressões constituem crime. Então, ela tem o dever de denunciar. Né? O consumo de bebidas alcoólicas também aumentou muito agora, né, na pandemia. Isso também acaba fazendo com que as pessoas percam um pouco, né, o juízo, né, e acabem tendo alguns tipos de agressões e de atitudes mais intempestivas em função do álcool, né? Muito. Álcool, drogas, né? O abandono da família fisicamente, né, geraram um aumento muito grande da violência. Ana, agora falando de alienação parental, muitos pais ainda sofrem com isso, né, que na verdade acaba prejudicando o próprio filho. Hoje em dia, um dos pais que faz esse tipo não é um crime, né, mas pode fazer com que a pessoa perca a guarda da criança. A alienação parental, como é que ela se dá? Quando, por exemplo, vamos supor que a guarda esteja com a mãe, né? Ela começa a denegrir a pessoa do pai. Ela começa num dia de visitação, de convivência, como nós falamos, melhor dizendo, criar convivência. Dificuldades, ela né, diz o seguinte para o filho: você prefere ir com o seu pai ou você prefere ir lá no parque que você estava tanto querendo naquele parque? Aí já desmotiva a criança para ir com o pai. E o pai, quando chega para a convivência, a criança saiu. Então, isso leva ao quê? A atos de alienação parental que podem ser apurados judicialmente. Né? Agora, tem um outro fato. Pode ser verdade tudo isso. Mas quando não é verdade, implica num afastamento, às vezes, temporário do pai nessa convivência, porque o judiciário tem receio que aquilo seja verdade. Então, às vezes, pode existir uma alienação parental imputada que não seja verdade e seja fruto da mente fria da mãe. Né? E isso causa dois danos. Quais? O afastamento do pai e do filho, né? E implica na falta do direito que a criança tem de estar com seu pai. Então, como a máquina do judiciário é um pouco lenta, e isso não é uma crítica, mas falta aparelhamento, as leis são muito boas, mas falta aparelhamento, às vezes há um distanciamento até que se prove aquilo que vai acontecer. É isso que eu ia falar, é difícil de comprovar isso, né? Sim, é difícil. Mas nós temos, né, as equipes multidisciplinares, nós temos o comportamento da criança na escola. Só vale para criança isso até que idade? Isso nós temos aí entre criança e o adolescente, né? É que o adolescente já expressa, já consegue expressar mais, né? O desejo dele, eu quero ir com meu pai, ou eu quero ir com a minha mãe, e acabou, né? E aí, se a mãe incute tudo aquilo na cabeça de uma criança pequena, aquilo passa a ser verdade, porque a criança fica
20 horas com a mãe e 2 horas com o pai, por vezes. Então, aquela doutrina vai fazendo com que a inverdade seja uma verdade. E ele passe a não gostar do pai. Exatamente. A criança acaba não tendo esse discernimento, né? E acaba perdendo até a vontade de conviver, que você falou, conviver com nós, com o pai, nós já acompanhamos, não fomos nós os advogados do caso, mas foi um amigo nosso que passou por isso. Ele teve que ficar distante da filha por 2 anos, porque a mãe o acusava de estupro, né? Nossa. E na verdade, depois, quem veio à tona com todos esses fatos que não eram verdadeiros, foi provado até por próprios parentes da mãe. Então, a situação é bem difícil, mas existem esses casos, e se existir essas imputações falsas, né, elas têm que ser observadas, porque está se tirando da criança um direito que ela tem. Quem mais sofre é o filho, quem mais sofre é a criança, que tem o direito de conviver com os dois, né? E muitas vezes a criança se sente culpada pelo ato praticado pelo pai. Vou usar um paradigma quando você fala em síndrome de Estocolmo, que o sequestrado fica com uma ligação grande com o sequestrador para poder se defender, né? Então, a mesma coisa, a criança às vezes fica achando que tudo aquilo foi culpa dela, do pai ter se afastado, do pai ter abandonado, e aliado a alguma situação que a mãe venha a denegrir a imagem, essas coisas podem acontecer. Dependendo do nível da alienação parental, pode fazer com que o que está sofrendo ganhe a guarda da criança? Pode acontecer. Se a justiça abalizada pelas equipes sentir que a criança não está em melhores condições sob a guarda da mãe, ela pode ser transferida para o pai, sim. A guarda nunca é uma situação definitiva. Por quê? Porque ela atende aos melhores interesses da criança. Esse princípio é o basilar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se enxerga quem? Não se enxerga o pai, não se enxerga a mãe. Se enxerga a criança. Onde ela estará melhor? Então, pode sim existir uma alteração de guarda por decisão judicial. É um direito, né? É um direito da criança. Pela sua experiência aí no seu escritório, o que leva uma pessoa a fazer isso? Às vezes está brava porque o marido está com outra mulher e não quer que conviva, ou quer se vingar do pai por intermédio da criança, né? Muitas coisas acontecem por resquícios das causas do divórcio. Então, exatamente como você falou, surgiu uma terceira pessoa, a mãe não se conforma, a mãe não se conforma do filho dela ter convivência com a namorada do pai ou com a mulher do pai, ou porque o pai não paga a pensão, porque você sabe que não pagar a pensão não retira do pai o direito de conviver com o filho. São coisas diferentes. Entendi. Não retira. Uma coisa é assistência material, outra é afetiva. O pai, mesmo devendo pensão, ele tem o direito de ver, né? E existem recursos que a mãe tem para cobrar, né? Mas não se pode tirar aquele distanciamento. Realmente, cada coisa. E a mãe tem como recorrer, né? Sim. Se o pai não está pagando. E a criança mostra sinais de que realmente está precisando conviver com os dois, né? Às vezes a criança vai dar o seu testemunho, assim, no momento de... Dá. Algumas vezes até, em determinadas hipóteses, elas podem, uma idade um pouco mais no início da adolescência, elas podem até vir a ser ouvidas, dependendo da situação, né? Mas elas vão ter contato direto com todos os assistentes. Então, os psicólogos, os assistentes sociais, eles vão ouvir a mãe, o pai, as pessoas que vivem no convívio familiar, a própria criança, por vezes, né? Vão sentir o que acontece naquele ambiente. Você está percebendo que as pessoas estão buscando ajuda? Para a violência doméstica, sim, se elas estão buscando? Aumentou eu acho que, se eu puder afirmar que, embora negativamente a violência tenha crescido na pandemia, podemos enxergar nisso um ponto positivo. Por quê? Porque a publicidade que se deu a todos esses casos fez com que a mulher dentro de casa visse o seguinte: nossa, eu estou enquadrada nessa situação. Exatamente, porque a pandemia escancarou, né, esses casos, e as pessoas às vezes vendo que tem outras pessoas em situações semelhantes e indo à procura de ajuda, acabam sendo motivadas a isso, né? E sempre, né, buscar uma assistência psicológica, né, com as crianças, porque as crianças sofrem reflexos muito grandes com isso, né? E essa assistência também é muito importante nesses momentos.
Você é sócia, né? No escritório Moura e Simão. Cury Moura e Simão. E vocês estão completando agora 20 anos, Sim, né? Claudinha, 20 anos. Completamos esse mês 20 anos. A nossa equipe, assim, só nos dá orgulho. E a gente São quantas pessoas no escritório? Ao todo somos em 20. E você trabalha com seu marido. Como Sim. é que é isso? Como que é isso? Pois é, então, nós nos conhecemos assim e nos damos muito bem nessa situação. Temos divergências profissionais de opiniões, mas temos um grupo muito coeso. Para você ter uma ideia, lá eu escrevo uma coisa, dou para ele ler, ele escreve, porque sempre você enxerga um prisma que o outro não enxergou. Uhum. Então, a nossa convivência é muito boa em relação a isso. As pessoas até falam, nossa, trabalhar com o marido, mas no nosso caso, graças a Deus, deu certo e aí nós estamos completando esses 20 anos. Quais as especialidades que vocês atendem lá? Então, nós fazemos toda a parte de família e sucessões, fazemos a parte trabalhista, empresarial, imobiliário, contrato. Hoje, a situação da advocacia mudou um pouco. O cliente quer ser atendido praticamente dentro de um mesmo grupo e quer todas as carências dele serem atendidas por ali. Então, ele quer ter um advogado que resolva... Essa especialização existe em escritórios um pouco menores, mas hoje em dia nós conseguimos fazer essa equipe, né? Inclusive na área criminal, com o Matheus, Dr. Matheus Cury também, meu cunhado. E estamos lá completando esses 20 anos muito felizes. E agradecendo, né? Porque se nós não tivéssemos todo esse pessoal confiando na gente, né, Claudinha? É verdade. Não é? E os amigos e os clientes, a gente está muito satisfeito com isso. Muito obrigada, viu, Obrigada, Ana? Obrigada pela presença. Parabéns aí pela sua colaboração aí no livro. Obrigada, agradeço o convite. As pessoas que se interessarem pelo livro, onde que ele pode ser adquirido? É pelo site da Editora Imperium. Tá? Editora Império, ok. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, viu? Claudinha. Chegamos ao fim de mais um 2 Pontos com Cláudia Duarte. Agradeço a todos pela audiência e aguardo você para mais um programa ao vivo na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Lembrando que o nosso programa tem reapresentação aos sábados, às 3 da tarde e aos domingos, às 5 da tarde. Um beijo para você. Dois Pontos, com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. E Shape, estética e beleza.